Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja conosco. Nossa proposta dessa noite é falarmos um pouquinho sobre aquela frase de Jesus quando ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ele falou muitas vezes sobre o reino de Deus e em dado momento os fariseus o procuram e perguntam para o mestre quando que viria esse reino de Deus. E Jesus responde: o reino de Deus não virá com aparências exteriores. E nem será assim, dirão, ele está ali ou ele está aqui. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem do Evangelho é muito significativa, porque ao longo dos séculos nós temos fantasiado nas nossas mentes ainda infantis, espiritualmente falando, esse céu, esse reino de Deus. E aí nós imaginamos esse reino de Deus como um lugar encantador, muito bonito no mundo espiritual, com anjos voando sobre as nuvens. Alguns chegam a acreditar que esse reino de Deus é formado por ruas de ouro, por ruas cravejadas de diamante. Então isso ainda é um reflexo, é um resquício ainda da nossa mente ainda infantilizada em relação às coisas espirituais. Como nós não temos lembrança do mundo espiritual, apesar de termos vindo de lá, a nossa referência de felicidade acaba sendo o quê? As coisas materiais, porque é o mundo que nós conhecemos. Então nós imaginamos que o reino de Deus seja assim, com ouro, com coisas bonitas, com anjos, com nuvens. Mas na verdade não é assim. Isso são fantasias que foram colocando na nossa mente ao longo do tempo. Mas que já é tempo, já é hora de nós nos livrarmos disso e começarmos a entender que o reino de Deus ele será construído dentro de cada um de nós, para que nós possamos levar esse reino onde quer que estejamos, onde quer que formos. Porque se o reino de Deus fosse num lugar, só que teria acesso a quem pudesse ir até esse lugar. E uma vez saindo desse lugar, não estariam mais no reino de Deus. Então a nossa razão nos diz que não pode ser dessa forma. Que o reino de Deus não pode ser um lugar limitado e circunscrito. Pois bem, essa passagem do Evangelho ela é muito emblemática e muito significativa. Jesus deixa claro que esse reino de Deus ele só é possível de existir se for construído dentro de cada um de nós. Não tem outra maneira. Ele fala claramente, o reino de Deus está dentro de vós. E diz mais, ele não virá com aparências exteriores. Então fica claro que é algo a ser construído, desenvolvido dentro de cada um de nós. Certa vez 2 homens estavam hospitalizados, os 2 estavam muito mal de saúde e eram companheiros de quarto. Havia 2 camas, uma no pé de uma janela e a outra cama ao lado de uma parede sem janelas. Esse homem que estava na parede sem janela, ele andava muito deprimido, internado, e para piorar a sua situação ele só podia ficar numa posição. Por indicação médica não podia se movimentar. O outro, ao pé da janela, além de ter o privilégio de estar ao pé de uma janela, ele podia sentar-se na cama. E aí, ele percebendo a tristeza do outro no pé da parede, ele começou a narrar o que ele via do lado de fora da janela. Ele começou a descrever para o outro: olha, o que eu vejo aqui é um parque. Lá fora tem um parque muito bonito, um parque muito arborizado, e eu vejo pássaros de todas as cores que vão de uma árvore a outra. E esse lago, esse parque também tem um lago. É um lago muito bonito. Esse lago tem patos nadando, tem cisnes. E eu
vejo no parque crianças brincando com seus pais, com seus avós. É muita vida, é muita cor, é muita alegria. E ele foi narrando isso ao longo dos dias. E o outro paciente começou a se alegrar, porque embora ele não pudesse enxergar a janela, embora não pudesse enxergar do outro lado, esse companheiro de quarto todos os dias narrava para ele a beleza da vida lá fora. E isso era feito à tarde. Era permitido que esse paciente, próximo à janela, sentasse por 1 hora. O médico permitia que ele sentasse naquela e ficasse 1 hora ali. Então, nesse momento, ele narrava para o outro. E o colega de quarto já ficava ansioso, esperando para chegar aquele horário, porque ele ia saber como estava a vida lá fora. E aquilo foi preenchendo os dias, ele foi ficando mais feliz. Um certo dia, o amigo da janela narra para ele que estava vendo um desfile lá nesse parque. Uma fanfarra, muita música, ele descrevia cada instrumento para ele, descrevia a cor da roupa dos músicos. E o amigo da parede sem janela, empolgado e feliz, que embora não pudesse ouvir a música da banda, ele ficava imaginando. E assim foram decorrendo os dias. Mas certa manhã, a enfermeira, ao entrar no quarto, percebe que o amigo da janela havia desencarnado. Ele morreu ou desencarnou serenamente durante o sono à noite. Ele partiu para o mundo espiritual. Obviamente que o amigo da parede sem janelas ficou muito triste. E ele esperou um pouco e pediu para a enfermeira se ele não poderia ocupar outro leito. Porque aquele amigo havia narrado tantas belezas por aquela janela que ele queria ver a janela também. Ele também queria ver aquele parque. E a enfermeira concordou, chamou mais um auxiliar e colocaram ele com cuidado na outra cama. E permitiram que ele sentasse para que ele pudesse ver a janela. E quando ele olha pela janela, o que ele vê do lado de fora é uma parede. Havia tão somente uma parede, não havia parque, não havia nada. A janela estava para uma parede maciça de tijolos. E aí ele toma um choque, ele toma um susto e pergunta para a enfermeira, mas como é que pode? Ele narrava para mim toda a beleza que ele via do outro lado. Fiquei aqui semanas escutando ele narrar o que ele via do outro lado e agora só tem uma parede. Como que é isso? Por que ele fez isso? E a enfermeira emocionada responde para ele: o teu colega que ficava aqui nessa janela, ele era cego. Ele não poderia ver janela alguma porque ele era cego. Então nessa história, a gente percebe que onde é que estava o reino dos céus? O reino dos céus estava dentro daquele homem, que embora cego, ele podia ver tanta beleza lá fora. E ele percebeu que narrando essa beleza lá fora, que estava tudo na imaginação dele, estava no coração dele o que ele via, ele percebeu que ele podia trazer um pouco de alegria para o outro amigo, que não tinha janela nenhuma ao pé da sua parede. Esse homem, embora cego, embora doente, ele soube construir o reino de Deus dentro dele. E ali, doente, no hospital, sem muitas esperanças de recuperar a saúde, tanto é que veio a desencarnar, ele manteve o otimismo dentro dele, ele manteve a beleza dentro dele. E o reino do céu estava dentro dele. Ele construiu aquilo. E nessa história, a gente percebe a importância de se construir esse reino dentro de nós. Porque onde quer que nós estejamos, o que quer que aconteça, nós estaremos em paz. Porque o reino dos céus estará construído dentro de nós. A proposta de Jesus é essa, para que cada um de nós construa esse reino dentro de nós. E nós, no nosso cotidiano, a gente se atormenta, a gente se infelicita, a gente cria animosidades e ansiedades, sem uma razão de ser. Não há motivo. Outro dia, uma conhecida minha que hospedou uma pessoa na casa dela,
ela não pôde oferecer para essa amiga um quarto de hóspedes porque não havia. Mas o seu esposo foi dormir na sala e ela dividiu o quarto com essa amiga. A amiga ficou uns dias na casa dela e foi para uma casa de outra pessoa. E aí essa amiga que estava na casa de outra pessoa telefona para ela e fala: olha, eu estou aqui na casa da fulana, ela é um amor de pessoa, me recebeu muito bem, me deu um quarto aqui, ela tem um quarto aqui que ela usa para quarto de hóspede, e o quarto é muito bonito, eu vou te mandar uma foto. Ela me recebeu muito bem aqui. E aí essa minha conhecida me narrou essa história e ela estava atormentada, porque ela falou assim: poxa vida, eu dei para essa minha amiga na minha casa o melhor que eu pude. Eu não tinha um quarto de hóspede para oferecer, mas meu marido foi dormir na sala para que eu pudesse oferecer o quarto para ela. Dormimos nós duas lá no quarto. E agora ela me manda uma foto do quarto onde ela está, dizendo que o quarto é muito bom, que o quarto é muito bonito, que ela foi muito bem recebida. Ela não poderia ter feito isso comigo, porque, poxa vida, eu recebi com tanto amor. E ela, essa conhecida minha, estava de fato chateada com isso, sabe? Aí eu falei para ela: mas em que momento a tua amiga te falou que você não recebeu ela bem? Não, ela não falou isso. Eu falei: em que momento ela falou que as suas instalações que você ofereceu são ruins? Ela não falou isso. Em que momento ela te falou que ela foi mal recebida na sua casa? Não, Cláudio, ela não falou isso. Eu falei: então isso é coisa da sua mente. Simplesmente ela está dividindo com você que ela está feliz porque ela foi bem recebida na outra casa. Ela não te mandou a foto do quarto para te espezinhar, para dizer que o teu quarto é ruim. Aí ela tomou um choque, ela falou: acho que você tem razão. Eu falei: sim. Foi a forma que você interpretou o que chegou até você. Muitas vezes a realidade que chega até nós não é de fato a realidade que nós construímos. É a realidade que nós acreditamos que seja real, e não é. E aí vamos nos atormentando, vamos criando um inferno dentro de nós, em vez de criar o reino de Deus. E aqueles que partilham a vida conosco, acabam se felicitando junto conosco. Porque nos transformamos num espinho, e quem passa perto do espinho acaba se espetando. E aí vamos ficando cada vez mais amargurados, cada vez mais sozinhos, porque ninguém quer viver perto de alguém que seja espinho. Ninguém quer estar perto de alguém que reclama o tempo todo. Ninguém quer estar perto de alguém que acha que o mundo inteirinho está errado e só ela que está certa. E aí cada vez mais nos distanciamos desse reino de Deus. E tem um pormenor que é muito grave, que precisa ser dito. Quando nós baixamos a nossa frequência vibratória, o que é essa frequência vibratória? É a nossa sintonia, é a nossa energia. Somos seres energéticos, todos nós temos energias. Quando deixarmos esse corpo físico aqui, ficaremos com o perispírito, energia. E através da energia, da nossa vibração, do nosso pensamento é vida, e como é? Através do nosso pensamento, nós sintonizamos com outras pessoas. Eu duvido que entre vocês aqui não tenha pelo menos uma pessoa que pensou em alguém e esse alguém ligou. Esse alguém mandou um WhatsApp, esse alguém apareceu. Ou sonhou com esse alguém e esse alguém deu sinal de vida. Isso é porque nós entramos na frequência do outro. Nós somos parecidos com estações de rádio que emitimos a frequência e o outro capta e entramos em sintonia. Então o que acontece com a pessoa que ao invés de criar o reino de Deus dentro de si própria, ela está criando o inferno? Ela vai sintonizar com pessoas na mesma faixa vibratória. E pior, ela vai sintonizar com irmãos desencarnados na mesma faixa. E nós sabemos, o Espiritismo deixou isso muito bem claro, que quem desencarna
ou quem morre no linguajar popular, no linguajar mais comum, quem morre, não se tornou anjo nem demônio porque morreu. Ele é a mesma pessoa. E como nós temos pessoas encarnadas, de carne e osso, pessoas boas e pessoas ruins, quando elas desencarnam, são pessoas boas e pessoas ruins. Então, obviamente, que o mundo espiritual está cheio de espíritos bons e espíritos ruins. Ou espíritos inferiores, como costumamos dizer no Espiritismo. Irmãos nossos que ainda estão atrasados no entendimento da compreensão da vida. Irmãos nossos que um dia vão chegar na luz, mas por enquanto estão afastados dela. Então o que acontece quando nós aqui encarnados, de carne e osso, nós baixamos a nossa frequência vibratória e nos perdemos em lamentações, em maledicências. Nós entramos em sintonia com esses irmãos desencarnados do astral inferior, do plano inferior. Estão vibrando na mesma faixa vibratória que nós. Na maledicência, na desconfiança, no pessimismo, na dúvida. Entramos em sintonia com eles. E aí, em vez de um com esse sentimento ruim, tem dois. Tem 2, tem 3, tem 5 e mais. E aí, esses irmãos nossos entram na nossa faixa vibratória e começam a pesar sobre nós. Pesar de que forma? No mundo das ideias. Começam a pesar sobre nós no mundo mental. E aí vamos baixando cada vez mais a nossa frequência vibratória. E aí vem a depressão, aí vem a crise de ansiedade, aí vem o pânico. E infelizmente muitas vezes acaba em suicídio. Então vejam a gravidade disso e a importância de construirmos dentro de nós o reino dos céus. E o reino dos céus, ele é construído aos poucos, com persistência, com disciplina, com mudanças de hábito. Isso é tão interessante que essa mudança de hábito, ela passa até por questões que nós não damos importância, achamos que não tem relevância nenhuma, mas tem. Passa até pelo tipo de música que nós ouvimos. Por incrível que pareça. A música ela tem uma vibração própria, que ela pode nos jogar para cima ou nos jogar para baixo. Observem o estado de espírito de cada um de vocês. Eu faço isso também. Às vezes a gente está triste, está meio down, meio para baixo, e escuta uma música, e a música de tão bela, ela nos eleva, nos deixa para cima. Tem música que tem uma vibração tão boa, que ela vale para uma prece. Agora há pouco estava tocando aqui a Ave Maria, e essa música tem uma vibração bem própria dela, que ela deixa o ambiente leve. Ela nos coloca em sintonia com o Criador. Então, da mesma forma que tem a música que nos eleva espiritualmente, tem a música que nos derruba espiritualmente. A música que foi produzida, que foi elaborada, que foi feita pela nossa alma, num estado de elevação espiritual, de inspiração, veio a música. Mas a música, que ela foi feita pelos nossos instintos. A alma não tomou parte daquilo. Foram os mais baixos instintos que produziam aquela música. É uma música de vibração baixa. E quando a gente escuta ela, a nossa vibração cai. A gente entra na frequência da música. Então é preciso tomar cuidado até com o que a gente escuta. Se é fanatismo? Não deve ser fanatismo. É uma realidade. Observe que a gente está bem tranquilo na rua e passa, infelizmente, aqueles carros com a música bem alta, tocando um funk com a letra horrível. Como que a gente fica? Observe. Observe como fica o ambiente quando se toca uma música que fala de morte, de sangue, de tragédia. Observe. Cada coisa nesse mundo tem a sua vibração própria. Hoje, na hora do almoço, conversava com uma advogada que estava me falando como foi penoso para ela, uns anos atrás, que ela pegou muita causa criminal. E muitas vezes ela foi obrigada, posse do ofício, a visitar o cliente no
presídio. E ela falou como é impressionante, como a vibração desses lugares é pesada. Ela falou, olha, eu entrei lá, eu tive dor de barriga, eu tive calafrio, eu passei mal. Ela estava bem. Foi quando entrou nesse ambiente que ela se sentiu dessa forma. Então veja o que é a psicosfera de um lugar desse. Isso deixa claro para a gente que os ambientes têm energia. Mas quem leva a energia para esses lugares? São os próprios seres humanos. Encarnados ou desencarnados, ou melhor, encarnados e desencarnados. Com a sua baixa frequência, com o seu pensamento no negativo, com o seu pensamento no que é baixo, no que é ruim, transforma essa psicosfera no lugar e deixa aquilo denso, deixa pesado, que chega a adoecer. Muitas doenças que atingem o nosso corpo físico, ela começou primeiro no astral. Ela começou primeiro no mundo espiritual, depois nos atinge. Ela começou no campo das ideias, no campo das emoções. Começou no campo vibratório. Ela atingiu o nosso corpo energético, o perispírito. Depois, ela atingiu o corpo físico. Falando esse tipo de coisa, eu quero só chamar a atenção para a importância de nós mantermos o nosso padrão vibratório numa sintonia melhor, através da boa música, através da boa leitura, através do bom programa de televisão ou do bom programa do YouTube. Sair dessa faixa vibratória do pesado, do ruim. A nossa vida é composta por muitos detalhes. Todo esse prédio aqui desse tamanho começou com um grão de areia, que é a areia da massa, da argamassa do concreto. Então a vida é feita de detalhes e nós não devemos menosprezar os detalhes. Eu observo que a gente vibra muitas vezes mais no negativo do que no positivo. Conheço uma mulher que o filho saiu para cortar o cabelo e ele estava demorando. Pelos cálculos dela, já teria dado tempo para ele cortar o cabelo. E ela começou a entrar num estado vibratório de medo, de angústia, com medo de tivesse acontecido algo com o filho. Está tarde, não voltou ainda. Mas olha só, ela poderia pensar que ele encontrou um amigo na rua, que ele encontrou um primo, um parente, que ele resolveu visitar um amigo sem avisar, que ele foi comer alguma coisa, mas não, a mente dela só vibrava no ruim. Não, aconteceu alguma coisa com ele, foi assaltado, foi morto, foi atropelado. A mente dela estava no negativo o tempo todo. Daqui a pouco o filho chega e fala, mãe, eu encontrei um amigo meu, fiquei conversando com ele na rua. Então, nessa historinha tão simples, a gente percebe o quê? A nossa mente, ela vai mais frequentemente para o negativo do que para o positivo. E nós nos infernizamos com isso. Nós afastamos de nós o reino de Deus, o reino dos céus. Porque esse tempo que o filho esteve conversando com esse amigo, essa mãe se infernizou. Ela ficou angustiada, ela teve medo. E com certeza, ainda que por breves instantes, a saúde dela sentiu um pouquinho. O corpo físico sente. A nossa mente tem um poder impressionante sobre o nosso corpo físico, capaz de gerar doença ou saúde. Por que uma dor de estômago ou gastrite pode ter fundo emocional? A mente causa. Pessoas que ficam nervosas e têm dor de barriga. Conheço pessoas que chegam a vomitar de nervoso. Não é o alimento do estômago que fez mal para ela, foi a mente. Foi a mente que fez o estômago revirar. E a gente percebe a importância de cuidarmos da nossa mente. Porque esse reino de Deus só será construído dentro de nós, cuidando da nossa mente. Ninguém constrói esse reino de Deus por osmose, por doação. Ah, eu tenho o reino de Deus dentro de mim, está sobrando, eu vou dar para o seu Olício ali. Não. O Olício vai construir o dele, eu vou construir o meu. Essa caminhada é individual.
Nós podemos e devemos nos ajudar. Precisamos um do outro. Agora, ninguém prescinde, ninguém pode abrir mão do esforço próprio. Ninguém vai tirar o meu caminho por mim. Alguém pode me ajudar. Alguém pode me dar a mão na hora que eu vacilar. Mas caminhar por mim não. A minha caminhada é própria. Mesmo porque, se o outro acendesse a minha luz por mim, a minha luz não seria minha, seria dele. E a vida, gente, por pior que seja, e não é tão pior assim, porque se a vida fosse o tempo todo ruim, nós suportaríamos. Ela não é fácil porque isso aqui é escola. E na escola é preciso ter horário, ter disciplina, é preciso o esforço do aprendizado, é preciso a prova. A Terra é uma grande escola de almas. Então viver aqui não é fácil, mas também não é tão ruim. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele sabe o que está dizendo. Então não é tão ruim. O que acontece é que nós poderíamos viver aqui muito melhor, mas nós nos infernizamos o tempo todo, desnecessariamente. Essa é a questão. E nos fechamos para o novo, não queremos saber de nada do novo, estamos com depressão, com crise de ansiedade, não dormimos bem. E toda vez que alguém chega com uma proposta para nós de algo novo, mas que demande algum esforço, nós não queremos. Nós queremos soluções prontas. Nós não queremos algo que nos dê algum trabalho. E é preciso se abrir para o novo. Exemplo. Nós temos aqui na cidade a Fundação Cultural, que oferece gratuitamente aulas de violão, teclado, bateria, instrumento de sopro. Oferece curso de teatro, de cerâmica. Oferece canto livre, canto e coral. Quantas pessoas que ficam em casa deprimidas e que às vezes têm um talento para cantar e nem sabem. E o coral aqui da Fundação, desfalcado, sofrendo porque quer montar um grupo coeso, um grupo comprometido, mas ninguém quer saber. É melhor ficar dentro de casa chorando do que procurar a Fundação Cultural e falar, estou aqui, eu quero cantar com vocês, quero somar com vocês. E é impressionante como que uma dor junto com outra dor se torna uma dor menor. Uma dor parecida com outra dor, as duas se juntam, não para chorar junto, mas para uma tentar auxiliar a outra. E essa dor diminui. O ser humano é um ser gregário. Nós não nascemos, nós não existimos para vivermos só. Isso é fato. Quando se procura um grupo desse, vozes vão se juntar, pessoas vão se juntar, vão treinar juntas, vão cantar juntas, vão se apresentar juntas. E aí a pessoa vai saindo daquele estado de depressão que ela vivia, porque ela veio para a luz, ela está vivendo, ela encontra outras pessoas, ela está cantando, e o canto dela vai alegrar os corações. A vida pulsa o tempo todo. Há luz fora das quatro paredes da nossa casa. Só que eu preciso pelo menos colocar o pé lá fora. Nós temos aqui um planeta com problemas? Sim, temos. Mas nós temos muita beleza. Nós temos bilhetes de cores das nossas plantas, das nossas flores. Nós temos animais de tudo que é tipo, de cores. Nós temos quilômetros e mais quilômetros de praia. Mas aí nós nos infernizamos achando que a Terra é simplesmente um planeta para sofrimento. Que é só isso. Que é só sofrer. O que acontece é que nós nos fechamos na nossa amargura e deixamos de viver aquilo que a vida nos traz. Ou então colocamos a nossa felicidade longe demais de nós, colocamos a nossa felicidade em coisas distantes. E deixamos de viver a felicidade nas coisas mais simples da vida. E é aí que está a felicidade, não tenho dúvida disso.
Um dia desse eu estava na casa de uma das minhas irmãs, tomando café da tarde com ela, e começou a chover. E a gente olhando pela porta de vidro, vendo a chuva cair, tomando café e conversando amistosamente com um dos irmãos. Isso não é felicidade? Isso não é felicidade? Eu entendo que sim. Eu entendo que é felicidade. Brincar com as crianças. Criança adora brincar com adulto. Mais fácil a criança brincar, lembrar do dia que o pai brincou com ela, que o tio brincou, do que exatamente do presente que ela ganhou. Sair dessa amargura nossa, de achar que está tudo cinza. Na verdade, quem está cinza somos nós. É nós que estamos vendo cinza. O seu Ulisses gosta de uma historinha que ele fala que uma mulher todo dia olhava pela janela e via a cortina da outra muito suja. E comentava com o marido que a vizinha ia ser muito relaxada, que não lavava aquela cortina encardida, né? Aí um belo dia a mulher olha pela janela e vê a cortina da outra limpíssima, alvejada, clarinha. Ela fala: nossa, marido, finalmente a vizinha que deu vergonha na cara e lavou a cortina. Ele falou: não, esposa, eu que acordei mais cedo para ver na sua vidraça. Então a gente às vezes está olhando as coisas cinza lá fora porque a nossa vidraça está cinza. E nós não queremos limpar. Mas queremos enxergar do outro lado tudo muito belo, tudo muito maravilhoso. Mas nós não passamos o pano na nossa vidraça. É assim, é o nosso estado de alma. A nossa alma está vibrando no pessimismo, no negativo. Eu não quero dizer com isso, gente, que não há problemas. Há, e bastante. Claro que sim. Vivemos, como diz a doutrina espírita, num planeta ainda de expiações e provas. É óbvio que há problemas. Dos mais diferentes tamanhos. Agora haverá sempre a maneira melhor e a maneira pior de se lidar com cada problema. Essa aqui é a questão. E ninguém se iluda, porque eles sempre virão, tá? A gente resolve um problema hoje, surge outro amanhã. Porque isso faz parte do nosso aprendizado. É com os problemas que nós vamos crescendo, que vamos desenvolvendo nossas capacidades. O problema não existe para se desesperar, mas sim para superar. E aprender cada lição que ele nos traz. A proposta de Jesus de construirmos o reino dos céus, o reino de Deus dentro de nós, ela é tão importante que é esse reino de Deus que nós levaremos conosco quando daqui partirmos. Não pense que chegaremos no mundo espiritual, no mundo maravilhoso e perfeito, se nós tivermos a nossa alma densa, a nossa alma pesada, a nossa alma vibrando no negativo. Porque ainda que estejamos no paraíso, a nossa alma não se sentirá no paraíso, porque o tormento está nela. O tormento está em si. Haja visto lugar comum. Duas pessoas numa praia paradisíaca, uma está feliz, outra está infeliz. O problema está na praia? Não, está na pessoa. É ilusão a gente achar que a gente pode viver aqui nessa terra vibrando no negativo, amargurados, angustiados o tempo todo, que o mundo é ruim, que ninguém presta, que só nós somos bons, que o mundo é cruel. Não pensemos que no estado de espírito desse, ao desencarnarmos, ficaremos bem. Não ficaremos. Não ficaremos porque o lugar exterior não trará a paz interior. Isso é ilusão. E Jesus caprichou na mensagem. Quando ele fala: o reino de Deus não virá com aparências exteriores. Não dirão: o reino de Deus está ali ou está aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Mensagem mais clara que isso é impossível. Não nos iludamos quanto a isso. Se não estivermos bem conosco mesmo, com o mundo e com Deus, não será possível fazer a passagem do mundo espiritual em paz. Não tem como. Essa mágica não existe.
Nós temos sim, no mundo espiritual, quem é espírita, lê a literatura sabe disso. Nós temos lugares maravilhosos no mundo espiritual, de muita beleza, de muita luz, de muitas cores, de ar leve, de plenitude. E temos também no mundo espiritual os planos densos, os chamados umbrais. Umbral denso, umbral médio, temos os umbrais. Só que tem um detalhe. Quem transformou esses lugares em umbrais ou em mundos felizes foram os próprios espíritos. A vibração que existe no umbral, a vibração densa, de dor, de choro, quem levou essa vibração para lá foram os próprios espíritos. É a vibração deles. Da mesma forma que a minha amiga advogada sentiu a vibração do presídio. Quem construiu aquela vibração densa e pesada e triste do presídio não foram as paredes, não foram as grades. As paredes são apenas matérias, cimento, tijolo, areia, pedra, cal, ferro. É isso. Quem tornou a atmosfera do presídio densa, pesada e triste foram os espíritos que ali estão. Tanto os encarnados que ali estão presos, como as suas companhias espirituais. Foram eles que tornaram o ambiente insuportável. Então, os umbrais são formados pela vibração dos espíritos. Assim como os mundos felizes, as colônias espirituais, que tantos de nós sonhamos um dia irmos para lá, esses lugares belos e agradáveis, eles são formados pelas vibrações dos espíritos que ali habitam. Por que será que quando adentramos uma casa religiosa, seja lá qual for, o centro espírita, a igreja católica, a igreja evangélica, por que nos sentimos bem lá dentro? O ambiente é uma atmosfera leve, de paz. Porque é um ambiente de vibração positiva. É um ambiente onde é pregada a palavra de Jesus, do Evangelho. É um ambiente de oração, de prece. Então veja que são as nossas energias, os nossos pensamentos, a nossa vibração que transformam os lugares. Não são os lugares que nos transformam. Se eu não estiver bem comigo mesmo, aonde eu for, eu vou levar o inferno comigo. Não haverá paraíso possível se o inferno estiver dentro de mim. Assim como não haverá inferno possível se o paraíso estiver dentro de mim. Se eu construir o reino de Deus dentro de mim, aonde eu for, eu vou estar em paz. É igual a história do raiozinho de sol que se desprendeu do sol e falou que queria conhecer a treva. Ele andou por vários lugares da terra e onde ele ia, ele nunca viu a treva. Um dia ele resolve entrar na crosta da terra, entrar no solo, ver se ele conseguia encontrar essa treva que tanto falaram para ele que existia. E ainda entrando no núcleo da terra, ele não encontrou essa treva. Por quê? Porque a luz era ele. Onde ele chegava, ele iluminava. Ele era o raio de sol. Precisamos construir esse raio de sol dentro de nós. Para que em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, consigamos estar em paz. Mas, repito, isso exige esforço, exige disciplina. Às vezes encontramos um amigo que a pessoa está super mal, está para baixo, está deprimida, e a gente sabe de um livro perfeito para ele. Que se ele lesse esse livro, a gente tem certeza que ele sai desse estado vibratório tão ruim. A gente se enche de ânimo, compra o livro e dá para essa pessoa. Ele não lê. Ele não lê. Ele é analfabeto? Não. Não. Ele não quer se abrir para o novo. Ou simplesmente a preguiça. Porque para ler exige prestar atenção, exige raciocínio, exige disciplina para tirar uma hora do dia para fazer aquilo. A pessoa às vezes não quer. Ela tem na mão a cura para ela, uma caixa de remédio em forma de livro, mas a mãe tem fechado. Essa pessoa quer o quê? Ela quer que alguém tire a dor dela por encanto, por milagre. E às vezes dizemos para ela, vá até o centro espírita tomar um passe. Ela não vem. Aí o católico, vamos lá assistir uma missa comigo? Não vai. Então, essas pessoas querem o quê?
mágica, milagres. Quando nós vemos Jesus narrar os milagres do Evangelho, as pessoas pelo menos foram até ele, abordavam ele nas vias públicas. Então, enquanto nós estivermos nessa infantilidade, nessa ociosidade, nessa preguiça, nesse comodismo de querer que as coisas venham fáceis e de mão beijada, sem esforço da nossa parte, estaremos ainda como crianças engatinhando. Estaremos ainda sonhando com o reino de Deus, mas a cada dia alimentando a treva dentro de nós. A nossa vocação de cada um de nós aqui, a vocação de cada filho de Deus é de ser luz. Essa é a nossa vocação natural. Ninguém nasceu para ser treva. A nossa vocação é luz porque somos filhos da luz. E para essa luz voltaremos. Mas temos que chegar lá com a nossa centelha acesa. Eu quero finalizar dizendo mais uma vez para vocês, as palavras não são minhas, são do grande mestre da Galileia, é do meigo rabi da Galileia, aquele que curou, que libertou, que ensinou, aquele que é a luz do mundo. Ele disse claro e sonoramente: o reino de Deus está dentro de vós. Muito obrigado pela atenção de vocês.